E a pergunta que não quer calar: qual a melhor opção de computador para trabalhar com design gráfico em 2023? Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje não sou eu que vou comentar sobre o assunto, pois eu trouxe aqui para o canal uma especialista em hardware para conversar com vocês. Vamos lá? Olá, tudo bom, galera? Eu sou, então, a Carol. Esse aqui é o Mingauzinho, que quer participar do vídeo. Eu sou expert em hardware. Eu estudo hardware desde os 8 anos, mais ou menos. Já trabalhei como apresentadora, como criadora de conteúdo para Asus Brasil ROG, para Kabum TV, aqui também no YouTube, para Crucial Ballistics e também para AMD. Eu tenho um canal no YouTube chamado Multicore, onde eu também crio conteúdo. Então lá a gente fala desde periférico, fone, teclado, mouse, até placas-mãe. Então, talvez aí, se você nunca montou um computador, é meio estranho, mas é super fácil, de boa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, pode também dar uma olhadinha lá, que a gente fala bastante coisa sobre coisas de computador. Antes da gente entrar no assunto das indicações de computadores, eu quero deixar claro aqui neste vídeo que se você não tem condições ainda de adquirir um equipamento, faça o que dá com o que você tem em mãos hoje. Não espere o melhor equipamento para você começar, não espere o equipamento ideal. Comece com o que você tem e assim que você tiver grana para investir, você pode investir em um equipamento, tá bem? Mas não deixe de começar. O vídeo de hoje é preparado especialmente para aqueles designers que pretendem investir no equipamento melhor e que estão precisando dar esse avanço na carreira profissional. Então, Juque, eu sempre recebo dúvidas dessa galera aqui no YouTube e também lá no meu Instagram de qual é o melhor computador de mesa para trabalhar com design gráfico. Mas antes disso, sempre rola aquela dúvida. Compre as peças separadas, monto um computador pronto, o que eu faço nesse momento? Então, Nadine, quando a gente fala de montar um computador, comprar todas as peças, ou comprar um computador pronto, já montado, que outra pessoa escolheu, no caso, normalmente é a loja que escolhe quais são as peças, existe vantagem e desvantagem em cada uma dessas situações. Quando você não sabe montar um computador, não sabe escolher as peças, não entende da questão de compatibilidade de um componente com o outro, assim, não tem muita opção, você vai optar por um computador já montado. Então você consegue dar uma olhadinha na internet, reviews, benchmarks, para saber mais ou menos qual que é o desempenho que você vai, que você pode esperar de um processador assim, de uma placa de vídeo assim. Mas quando você monta o computador, quando você escolhe as peças individualmente, você normalmente tem um custo-benefício melhor. Por quê? Quando a própria loja monta o computador, eles vão colocar peças que tem um apelo de marketing bem visível, assim, i7, Ryzen 9. Então, esses componentes, que realmente não tem muitos fabricantes no mercado, vão ser componentes bons. Agora, a placa-mãe em si, a memória, a fonte, o gabinete, vão ser produtos com uma qualidade menor, com uma durabilidade menor. E quando a gente fala, por exemplo, de memória com frequências mais baixas, um water cooler ou um air cooler, que é a parte que refrigera o processador, que tem uma capacidade menor, todos esses componentes individuais que vão estar com um pouquinho menos de qualidade, eles, no geral, vão também fazer com que o computador tenha menos desempenho. Mas é como eu falei, se você não está afim de aprender como é que escolhe todos os componentes. Se você não está afim de montar, realmente um computador pronto é a salvação, você resolve o seu problema. Agora, vamos supor que você quer os benefícios de um computador onde você escolheu as peças, onde você montou, mas não quer escolher e também não quer montar. Existem alguns youtubers, alguns criadores de conteúdo que fazem a consultoria, inclusive eu faço, então se você quiser pode mandar mensagem lá no direct. E aí a pessoa te ajuda a escolher todos os componentes. Por exemplo, o meu orçamento é de 5 mil reais. Eu quero isso. O resto vocês fazem aí a sopa de letrinhas que você quiser. E aí a pessoa te ajuda, dentro daquele orçamento, a ter o melhor possível. Principalmente quando a gente está em momentos aí de promoção, de algum componente, é legal fazer isso, porque você consegue um computador melhor ainda, do que você teria numa situação hipotética onde você comprou o computador montado. Mas beleza, eu tenho a consultoria e eu preciso montar o computador. Existem também pessoas que podem fazer esse serviço de montagem. Então, às vezes você vai gastar, sei lá, R$100 a mais na consultoria, R$100 a mais para montar,
mas você está comprando um computador que tem mais desempenho e às vezes ele até sai mais barato do que se você tivesse comprado um computador já montado. Bom, quando a gente fala de um computador de mesa, um desktop, ele não é só 3 componentes. No caso, quando você compra um notebook, você só compra um, né? Você compra um, você tem que escolher uma coisa. Então, que é o notebook. Quando a gente fala de desktop, é um conjunto de componentes. Então, é o gabinete, é a fonte, é a placa-mãe, placa de vídeo, a memória, a refrigeração do processador, que pode ser um air cooler ou um water cooler, o processador em si. Então, tem um monte de coisa que você vai ter que escolher. Então, agora que a gente já tem essa resposta sobre os componentes e a montagem do computador, me conta aqui quais são as suas indicações de computadores para trabalhar com design gráfico. Bom, eu fiz alguns orçamentos utilizando o site da Kabum. Então, esses orçamentos eles aconteceram no dia 23 de março de 2023. E eu fiz basicamente 5 setups diferentes. E esses setups eles foram definidos com base no processador, placa de vídeo e quantidade de memória. Agora, o orçamento em si, ele tá um computador inteiro. Então, por exemplo, o primeiro computador é um Ryzen 3, uma APU, mais 8 GB de memória. Beleza. Esse primeiro orçamento, ele deu R$ 1.925. Mas não é só o processador e a memória RAM que custa tudo isso. É todo o conjunto, o gabinete, a fonte, tudo certinho. Então, para vocês terem uma noção bem clara de quanto que vocês vão gastar num todo, porque não adianta só eu trazer aqui para vocês quanto que custa 3 componentes se vocês vão precisar comprar 7, né? Então, eu já deixei mais ou menos organizado isso aqui pra gente ter uma noção bem clara de quanto que é realmente esse orçamento. Quando a gente fala de um notebook, realmente, você compra um componente, é aquele valor e pronto. Aqui a gente vai ter, então, um pouquinho mais aí de coisas para escolher. Não tem como eu passar para vocês tudo, né, o setup todo, então a gente vai se focar no processador, na placa de vídeo e na quantidade de memória. Eu indico para vocês começarem com pelo menos um Ryzen 3. E aqui a gente tem uma APU. O que é uma APU? É quando um processador já tem dentro dele, no encapsulamento dele, um chip gráfico. Ou seja, numa situação em que você compra uma APU, você não precisa comprar uma placa de vídeo dedicada. E o que isso vai mudar? Placas de vídeo estão bem caras atualmente no mercado hoje, tá? Então, a questão é justamente a gente ter um computador com um orçamento mais em conta. Esse computador, então, ele ficou um pouco abaixo de R$ 2.000 e tem aquela questão, se você compra na Kabum, ou se você paga no Pix, fica em torno de R$ 1.600. Então, é um computador bem acessível. Claro, você vai precisar comprar ainda teclado, mouse, monitor, essas coisas todas, mas em si, o computador vai ficar abaixo de R$ 2.000. Eu coloquei aqui junto também 8 GB de memória, porque eu considero que menos do que 8 GB hoje não rola. Realmente não vale a pena você investir em 4 GB de memória. Então começa com pelo menos 8 GB. E aqui eu recomendaria você comprar um módulo de 8 para você já ter espaço para fazer upgrade. Porque aí você compra mais um módulo depois e já vai para 16 e tal. O segundo computador aqui é também uma APU, mas agora um Ryzen 5. Por quê? Porque essa APU aqui, por exemplo, eu escolhi um Ryzen da série 4000. Esses Ryzen da série 4000, eles têm um chip gráfico melhor. Então você vai conseguir já desenvolver melhor todas as atividades que você precisar. E junto, ele também vai ter o multitasking, o multithread. Então, basicamente, ele tem o dobro de threads em relação à quantidade de núcleos. Isso é muito legal, por quê? Porque você consegue depois fazer um upgrade, comprar uma placa de vídeo e manter esse processador. Então, você, pro segundo setup, seria um Ryzen 5, uma APU, um Ryzen 5 4600G com mais 16 GB de memória. Esse orçamento ficou em torno de R$ 3.000. Se você pagar no Pix, ficou em torno de R$ 2.500. Então, aí é um orçamento que fica bem interessante, que você pode já fazer um upgrade, manter esse processador por bastante tempo. Realmente, o Ryzen 3 é algo que eu não manteria. Então, eu acho que o primeiro orçamento, ele é para realmente a pessoa que não tem dinheiro, tá com um orçamento muito apertado e precisa de um computador para começar. Esse segundo setup já é um computador mais interessante para você conseguir depois reutilizar o processador, comprar uma placa de vídeo, tem espaço também para fazer upgrade de memória, ele já é mais interessante, vale a pena você comprar, gastar um pouquinho mais de dinheiro nele. Quando eu falo aqui no meu terceira e quarta opção, eu coloquei aqui um Ryzen 7 APU, para quem já quiser gastar um pouquinho mais de dinheiro, pegar uma APU Ryzen 7,
para você ter mais núcleos, mais threads, e eu acredito que é interessante você ter um Ryzen 7, mesmo que seja APU, com 32 GB de memória. Por quê? Porque só vai faltar aquela placa de vídeo top. Esse orçamento que eu fiz aqui com o Ryzen 7 APU, ele já foi para R$ 4.500. Quando você paga no Pix, fica R$ 3.800. Então, o valor já deu uma subida, mas realmente você tem ali um processador muito bom, uma quantidade bem legal de memória, e aí sobrando um orçamento, você compra uma placa de vídeo mais interessante. O próximo setup seria já você ter uma placa de vídeo dedicada. Aí a gente vai ter um orçamento de R$5.000 para um Ryzen 5, mais uma GPU de entrada, que seria uma NVIDIA GeForce 1650, um Ryzen 5 de quinta ou quarta geração e 16 GB de RAM. Então, Ryzen 5, 1650, 16 GB de RAM por R$5.000. Esse é um setup que você até tem a opção de fazer um upgrade, mas seria trocando e não adicionando componentes. Então a parte interessante é isso, você tá pensando em manter esse setup por mais tempo? Beleza, já comprar algo mais definitivo. Poxa, eu tô pensando agora em começar a investir aqui um pouquinho mais e deixar espaço para comprar outros componentes? Aí é interessante talvez você ir para um Ryzen 7 APU para comprar a placa de vídeo depois. Uma observação, por que eu não estou citando os processadores com chip gráficos da Intel? Porque quando a gente fala de processador com chip gráfico, a Intel não tem bons produtos nesse ramo. É interessante você comprar os produtos da Intel caso você vá comprar a linha F, que é justamente os processadores que não tem essa parte gráfica, eles ficam um pouco mais em conta e você compra daí uma placa de vídeo dedicada para você não gastar dinheiro com algo que você não vai usar. Então, se você for comprar uma APU, escolha pela AMD, porque a parte gráfica é mais interessante nos produtos da AMD. Quando a gente vai para a quinta opção de setup, aí eu acho que você deveria ir com um Ryzen 7, um 3800X ou 5800X, que é um produto que já tem uma quantidade boa de núcleos, boa de threads, tem um clock bem alto. Por ele ser X, ele tem também um pouco mais de agressividade no desempenho. E aqui eu coloquei duas opções de GPUs, porque realmente placa de vídeo é um negócio caro, tá? Então, se você pegar 32 GB de memória com um Ryzen 7 5800X mais uma NVIDIA GeForce 3070, o valor do setup todo vai ficar em torno de R$11.000. Se você optar por uma 3060, esse valor vai para R$8.900, R$9.000 mais ou menos. Então, quando você adiciona a placa de vídeo dedicada, o valor vai subir bastante. Então, por isso que eu coloquei aqui várias opções de você utilizar as APUs para você comprar o computador, poder trabalhar, começar a fazer os jobs, fazer os freelas, e assim que você consegue começar a juntar um pouquinho mais de dinheiro de novo, você compra, então, a placa de vídeo, que é realmente um produto que acaba gastando um pouquinho mais do seu orçamento. Por último, eu queria dar algumas dicas de como que você pode diminuir um pouquinho o valor do produto, né, do seu computador, quando você já percebeu que o seu processador é o que você quer, você já escolheu a placa de vídeo que você quer, você já tem aí a quantidade de memória que você quer, só que o orçamento ainda tá meio fora. O que você pode fazer? Você pode optar por uma placa-mãe que tenha um chipset um pouco inferior, intermediário ou básico, que você ainda vai conseguir usar o seu computador no geral. Você também pode escolher gabinetes que sejam menos extravagantes, gabinetes que tenham esteticamente menos luzinha, menos detalhe, menos coisinha, porque aí vão ser gabinetes mais em conta. É importante você não descer muito o nível, porque realmente se você comprar um gabinete muito porcaria, você pode ter problema de aquecimento no seu computador. Mas você não precisa comprar o gabinete mais caro, você pode dar uma maneirada nessa parte aí. Outra questão também é que os coolers que vão justamente estar conectados e instalados no seu computador, se eles não tiverem LEDzinhos bonitinhos e frescurinhas, eles também vão ser mais em conta e o desempenho deles vai ser basicamente a mesma coisa. E caso você pense assim, poxa, eu já tenho um computador, o que eu faço? O que eu posso fazer aqui para melhorar o desempenho dele? Placa de vídeo é um componente que ele tem retrocompatibilidade total. Ele é compatível com tudo. Se você tem um computador, uma placa-mãe que tem lá, tá funcionando, você tem uma placa de vídeo instalada ali, outra placa de vídeo vai ser compatível. Então, caso você tenha, se você não tiver um computador de 15 anos atrás, no caso, né? Se você tem um computador nessa casa, que você quer melhorar um pouquinho o desempenho dele, você pode trocar a sua
placa de vídeo. Outra coisa, você também pode aumentar a quantidade de memória, porque isso é uma coisa bem fácil de você tirar, colocar, é bem tranquilo. Você não precisa trocar todos os componentes. Então, caso você já tenha um computador, verifique a possibilidade de você fazer um upgrade nele antes de você comprar um PC todo do zero. Talvez aí o orçamento fique mais em conta se você fizer dessa forma aí um pouquinho mais gradualmente. Agora convida essa galera para te acompanhar, fala das suas redes sociais, o que você produz de conteúdo aqui pra internet, porque eu sei que você tá sempre ativo aqui nas redes sociais, distribuindo conteúdo sobre hardware pra galera. Bom, eu tô presente lá no Instagram com o carol.weitzman, lá é a minha página oficial, onde eu coloco vários reels, dando várias dicas, inclusive dicas de como você pode escolher notebook, desktop, bom, e todos os outros componentes que você talvez precise comprar, talvez um monitor, um mouse, um teclado, todas essas dicas gerais aí do mundo da informática. Eu também tenho meu canal no YouTube, o Multicore, então por lá vocês também vão ter uma noção de outras coisas um conteúdo um pouco mais longo, né, que talvez o Instagram não deixe a gente fazer toda uma montagem de computador. Então lá no YouTube é onde você vai ter os vídeos onde eu vou montar um computador do zero, vou explicar por que uma placa-mãe XPTO é interessante, essas coisas aí um pouquinho mais, como a gente brinca na área da informática, né, escovação de bit, onde a gente fala os detalhezinhos dessa parte aí dos computadores. Bom, eu queria agradecer a Nadine pelo convite, muito obrigada. E caso você perceba que o pessoal ainda ficou com alguma dúvida, vamos conversando. Vou ajudar vocês aí a tirar todas as dúvidas para vocês terminarem esse ano aí com um computador top, para vocês conseguirem fazer todos os trabalhos, todas as paradinhas aí e conseguir desenvolver melhor as suas habilidades aí na parte do design. Obrigada e até a próxima. Vou deixar os links aqui na descrição dos produtos que a gente comentou aqui hoje, nas indicações, para vocês verem e poderem adquirir caso tenham interesse. E eu também convido vocês a conhecerem o canal da Ju, que eu vou deixar o link na descrição também, e as redes sociais dela. E não esqueçam que a gente também vai ter o vídeo de 5 indicações de notebooks para trabalhar com design gráfico, porque eu sei que tem gente também que prefere notebook para trabalhar com design. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!